Meu nome é Nice, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 26 do livro Ícaro Redimido. Mas antes eu peço que você deixe sua colaboração com o canal. Deixe seu like, você gostou do áudio? Então curte o áudio. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe um comentário. Isso me ajuda muito, gente. Certo? Então vamos para o capítulo. Sombras de um homem. Se dissemos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João 1:8. Prosseguindo na compilação das lembranças mais contumazes de sua vida, reformulando-as como preciosas lições para a eternidade, Alberto continuou relatando suas maiores fraquezas amealhadas no exercício da altivez entre os homens. Sinto a culpa do orgulho que me conduziu em tantas ocasiões no desejo incontido de glórias, nas vaidades nunca satisfeitas. Sou um homem torturado pelo arrependimento, e não há nada capaz de me restituir a paz perdida. Tenho medo de que a angústia volte a tomar conta de minha alma. Ajude-me, por Deus. Em qualquer momento, é sempre possível alijar a opressão da autorrecriminação, mediante o desejo sincero e o empenho efetivo na reforma das condutas e sentimentos, impondo coercivos limites à vaidade e ao orgulho. As verdadeiras motivações que nos movem às contravenções e reais causas de nossos tormentos íntimos. E não alvide, se a lei nos constrange às culpas, é porque nos pede, com insistência, solução para os enganos. Basta enfrentá-las com a mesma bravura com que você desafiava as alturas, porém, munido da humildade que a consciência lhe suscita, e a paz lhe será companheira definitiva, meu amigo. Relate-nos os motivos de seus maiores tormentos e juntos buscaremos o lenimento definitivo para acalmá-los. No ano de 1904, transportei meu dirigível de corrida, o número 7, para a Exposição Universal de St. Louis, nos Estados Unidos, a fim de concorrer em um torneio aéreo. Mas lá chegando, intimidado diante da grandiosidade daquela nação, achei por bem não participar. Temia uma derrota e hoje reconheço que meu orgulho não a podia tolerar. Como não tinha motivos que abandonassem minha covarde capitulação em tão última hora, vergonhosamente, aleguei que um pequeno rasgo no invólucro do balão, provavelmente decorrente de um mero acidente de transporte, teria sido fruto de uma sabotagem. Embora perfeitamente recuperável, justifiquei assim minha desistência e meu rápido retorno à Europa. Hoje vejo que utilizei um subterfúgio apenas para defender o meu amor próprio, eximindo-me de impor qualquer diminuição à personalidade. Não admitia demonstrar sentimentos negativos, como medo e insegurança, para não macular o meu nome diante do mundo que ainda me ovacionava pela conquista da dirigibilidade aérea. E como me pesa também ter empregado tempo e tanto dinheiro em um dirigível dispendioso somente para embalar-me em sonhos de vitórias, em competições sem fundamentos, com o fito exclusivo de enaltecer-me a vaidade. Fúteis ilusões. Quantas nulidades empreendemos na vida, quanto esforço sem proveito e quantos recursos desperdiçados. Podemos ocultar nossas fraquezas aos companheiros de jornada, no equivocado exercício de exaltação do personalismo, mas não conseguimos escondê-las de nós mesmos perante a lei, sem dilacerar a própria consciência, feita de substância divina. Entretanto, pelo menos o irmão não prejudicou ninguém além de si mesmo neste episódio. Seu erro, mais uma vez, foi do orgulho que o levou a apresentar-se como um falso herói entre seus compatriotas, mostrando-se como um homem valoroso, portador de invejável coragem, sem máculas ou fraquezas. Os filhos das nações ainda apreciam exemplos assim para simbolizar seus anseios de hegemonia
e fazer valer seu orgulho no concerto dos povos. Contudo, os tempos mudaram rapidamente, e dia virá em que nossos maiores próceres serão os santos, pois estamos a caminho da angelitude e carecemos muito mais do exemplo de bondade e do heroísmo da renúncia do que da bravura dos audaciosos onde nos espelhar. Sim, reconheço que me fiz um herói sem fazer jus a tal título, e minha pátria venera o meu humilde nome sem que eu o mereça. Desejaram fazer-me, inclusive, general honorário, coisa absurda, e que apressadamente tratei de renegar. Recuei, assustado diante do convite, ao perceber que realmente construí na opinião pública uma falsa imagem, sem o mínimo respaldo em minha realidade íntima. E penso que essa mesma figura continua a ser venerada em meu país, e seguirão enaltecendo meus feitos como se fossem frutos de um heroísmo verdadeiro, quando na carne isso me era motivo de orgulhosa satisfação, alimentando doentia vaidade. Mas agora, ao ver-me coberto de mentiras, vestido de falsidades e delitos, diante da imensa penúria espiritual, vergo-me abatido pelo opróbrio, pela vergonha, pela culpa, ferido por essa imensa dor. Não encontro paz em meu íntimo. Desejaria trocar tal sofrimento pela maior das dores físicas possível a um homem. As dores morais são os mais expressivos martírios para um espírito em vias de atingir a maioridade, Alberto. E transformá-las em padecimentos físicos realmente é possível e, às vezes, única possibilidade para solucioná-las, o que se faz transferindo-as para a carne. Eis porque renascer com doenças atrozes é necessidade para a cura da alma, meu amigo. Entretanto, é possível apaziguá-las ainda agora, assimilando as lições, no exercício de sincera humildade, precavendo-se de males futuros. Alberto agora deixava que lágrimas lhe marejassem os olhos, premido pelo conteúdo das faltas que ainda lhe espicaçavam a alma, diante da violação da conduta não condizente com as exigências de sua consciência sensibilizada pela evolução, e imbuído da coragem suficiente para enfrentar seu mais acerbo remorso, expressava-o, enfim. Por pouco não me deram o título de general. Que absurdo! Recordo-me que, pávido, escrevi sem demora ao Antônio, pedindo-lhe que interferisse junto ao presidente, evitando o que seria um erro injustificável e mais um grande dissabor para mim. Esse título não somente era uma imerecida homenagem ao herói mentiroso que me fiz, mas, sobretudo, associaria meu nome à aviação de guerra. E isso se tornou o meu maior pesadelo, martirizando minha consciência de dores insuportáveis. O emprego do avião nas guerras, se antes me era motivo de pesar, converteu-se dessa data em diante em um verdadeiro suplício, dilacerando-me as fibras da alma. Devo confessar a anormalidade de minha falta. Devo pedir perdão a Deus e aos homens. Nosso amigo abandonava-se ao pranto como uma criança arrependida diante das peraltices, ao perceber a gravidade dos atos inconsequentes, e prosseguiu, após breve intervalo. Minha dor não foi somente por ver o aeroplano sendo empregado como a mais formidável arma de destruição já pretendida pelo homem do nosso século, mas justamente porque eu fui o responsável por isso. Quando me dei conta do grave erro e passei a combater com todas as minhas forças tal absurdo, não compreenderam minha atitude. Uns pensavam que eu não estava de fato cônscio de minhas faculdades mentais. Outros ainda me outorgaram mais um imerecido título, o de pacifista. Os mais achegados debochavam de mim, dizendo ser grande bobagem sofrer por uma questão que não me dizia respeito. Eu não detinha o direito do uso daquilo que não era meu, pois sequer era mais considerado o seu inventor. Entretanto, ignoram o que eu realmente fiz no passado. Não podiam ver os fundamentos de minha enorme culpa. Temos notícias dos fatos,
mas gostaríamos que os relatasse para avaliarmos o real peso de sua responsabilidade nesse grave acontecimento. A verdade, amigos, é que eu sugeri pela primeira vez o uso militar para o dirigível. Queria exaltar sua utilidade e achava que assim despertaria o interesse do mundo por aquilo que considerava meu invento. Em 1902, quando fui à América do Norte a convite dos organizadores da Exposição de St. Louis, a fim de verificar os seus preparativos, dei longa entrevista em importante jornal de Nova York, evidenciando o uso das máquinas aéreas em operações bélicas. E o que foi mais grave nessa ocasião, em decorrência disso, fui chamado para uma reunião secreta com o presidente Roosevelt, onde discutimos, juntamente com altas patentes do Exército, da Marinha e o presidente da Liga Aérea das Américas, as enormes possibilidades das máquinas voadoras na guerra. Envaidecido pela inusitada posição em que me encontrava, deixei que o orgulho conduzisse minha disposição íntima e enalteci, com o mais vivo entusiasmo, as indiscutíveis vantagens das aeronaves nos conflitos armados, alegando ser elas que decidiriam, doravante, o resultado final dos combates. Cego diante da descabida presunção, não percebia a enormidade do erro que estava cometendo. Movendo-nos à condolência diante de tão exacerbada dor, compreendíamos naquele instante que seu potencial autodestrutivo fora incrementado pela intenção de autopunição, contribuindo para agravar-lhe a reverberação das forças hipopsíquicas. Ele se impusera, de fato, o maior dos castigos por acreditar sinceramente ter causado grande malefício à humanidade. E prosseguia o amigo em verdadeiro ato confessional. Daí em diante, fui dominado por essa errônea ideia. Em 1904, tive a pretensão de escrever um livro, só para exaltar meus feitos, e nele cometi o erro de dedicar um capítulo inteiro às vantagens dos dirigíveis nas guerras. Convencido da excelência das minhas concepções, sugeria inclusive que seriam as únicas defesas contra os submarinos, pois não somente poderiam divisá-los do alto, como facilmente destruí-los com cargas explosivas. Felizmente, o livro terminou por ser um fiasco de vendas, mas estava dito e não podia mais voltar atrás. Anos mais tarde, quando já havia dado conta da gravidade do fato, convidaram-me para assumir uma cadeira na Academia de Letras de meu país, mas não podia dar-me ao luxo de aceitar, não somente por não me admitir com dotes de literato, mas, sobretudo, por renegar veementemente o que escrevera, não sendo merecedor de honra alguma por tal feito. Ressumando na face extremada consternação, prosseguiu, após breve intervalo. Mas não é tudo, meus amigos. Não posso esquecer a parada militar de 14 de julho de 1903 e Longchamps, outra imensa infelicidade. Garbosamente, exibi meu dirigível como a mais avançada arma de guerra do mundo, perante chefes de estados e representantes das mais importantes nações da Europa, e ainda executei uma salma de 21 tiros. Depois do meu desfile, os jornais da Europa passaram a discutir essa nova possibilidade, admirados diante da realidade que todos agora podiam antever. O general André enviou oficiais do exército à minha oficina em Neuilly, visando a construção de um poderoso dirigível para uso exclusivamente bélico, o Patrie. E, infelizmente, eu participei ativamente dos planos dessa primeira aeronave de guerra, que se manteve sob sigilo militar. Foi justamente isso que levou o governo francês a condecorar-me com o grau de Cavalheiro da Legião de Honra, em 1904, embora tal motivo não tenha sido divulgado e o projeto não tenha encontrado aplicações práticas. Em 1905, ainda movido por esses mesmos graves equívocos, escrevi longo artigo para os jornais, exaltando a utilidade dos dirigíveis no porvir.
Previa que poderiam viajar por mais de 1000 quilômetros, levando explosivos para despejar sobre inimigos ou mesmo canhões lança-torpedos a ar comprimido, e tornar-se-iam as mais temíveis armas de guerra do mundo. E foi exatamente o que aconteceu em tão curto espaço de tempo. Penso que se eu não os fiz assim, pelo menos lancei as ideias pelas quais me sinto inteiramente responsável hoje. Alberto sossobrava, movido pelos intensos remorsos. Sustentávamos-lhe a fronte, procurando acalmá-lo diante das faltas que lhe afloravam da consciência ferida. Mas era preciso continuar ouvindo-o. Não guardo a menor dúvida. Contribuí decisivamente para que a guerra aérea se tornasse uma realidade. Devo ainda considerar que, mesmo sem a precípua intenção, exerci influência na construção das máquinas aéreas alemãs, largamente empregadas na Grande Guerra, pois certa feita oficiais germânicos vieram visitar minha oficina em St. Cloud, em busca de observações, e eu, ingenuamente, mostrei-lhes o processo de minhas ideias. Voltaram mais tarde, em Neuilly, quando minha demoiselle fazia sucesso, a fim de conhecê-la e examiná-la. Diziam-se interessados na compra de minhas patentes, tiraram fotos. Motivado pelos eloquentes elogios ao meu pequeno aeroplano e com o desejo de agradar, presenteei-os com os meus projetos, visto que nunca pretendi auferir lucros com meus inventos. Um inocente ato de grande infelicidade, pois, sem dúvida, foram úteis na construção de seus aviões de combate. Sempre muito discretos, pouco falavam, mas foram notados por muitos circundantes, o que motivou, no início da ofensiva alemã, os parisienses a suspeitarem que eu contribuía com os beligerantes inimigos e, injustamente, acusaram-me de espionagem. Foi quando, muito aborrecido, coloquei fogo em todos os meus projetos, para que não mais se prestassem a nenhuma guerra. Porém, já era muito tarde. Com a intenção de apaziguar-lhe o ânimo exaltado na autocondenação, aduzi, segundo as informações que havia verificado. Temos notícias de que, pelo menos, o mundo espiritual vê algo de positivo em suas participações neste doloroso episódio. É bem possível que seu nome ainda seja evocado para homenagear as forças aéreas de combate, o que lhe seria um grande pesar, mas sua veemência em negar tal associação e seu empenho em obstaculizar o uso do avião na guerra certamente serão lembrados como um estímulo para que a concórdia se estabeleça entre os povos. Através dessa atitude, você conquistou importantes méritos espirituais. Guarde essa certeza. Caminhando, contudo, para o desespero, o inditoso companheiro não mais me ouvia, prosseguindo. A verdade dos fatos é que eu colaborei com o morticínio favorecido pela aviação. Eis a dura realidade, meus amigos. Peso enorme para uma alma frágil e doente como a minha. Quanta destruição, quantas mortes não se deveram aos tristes bombardeios. Em uma tentativa de apaziguar minha consciência, cheguei a enviar carta à Liga das Nações, pedindo a interdição do avião como arma de guerra e sugeri um concurso de redação entre os jovens, premiando o melhor trabalho sobre o assunto. Foram providências tardias e inúteis, a que ninguém deu ouvidos, e que não me aliviaram a consciência oprimida pelos equívocos. Não há dor maior para um homem, pobre de mim, que mereço os mais terríveis castigos de Deus. Acalme-se, amigo. Deus não nos aniquila pelos erros, mas nos dá sempre oportunidades para corrigi-los. Refugie-se nas orações e juntos iremos buscar soluções para apaziguar-lhe a consciência ferida. Nosso amigo, entretanto, não detinha mais condições de confabulação. O pranto incoercível tomava conta de seus sentimentos, restando-nos o silêncio da prece diante das pungentes comoções vertidas de suas lembranças. Cientes de que o choro esvazia a alma de seus pesares, era conveniente deixá-lo entregue a si mesmo,
aguardando que as feridas emocionais abertas entrassem em processo de cicatrização, a fim de prosseguir nosso auxílio terapêutico. Adelaide, novamente compadecida diante das cruciantes dores conscienciais expostas pelo companheiro, questionou-me na primeira oportunidade: se a direção espiritual pode nos proporcionar todas as informações da vida de nosso amigo para nossa análise, faz-se realmente necessário expô-lo à rememoração de tamanhas aflições na condição de reestabelecimento em que ainda se encontra? É certo que podemos nos dar por satisfeitos, consultando apontamentos históricos das experiências vividas pelo nosso irmão, ou mesmo lê-los sob indução hipnótica em seus próprios registros mnemônicos. No entanto, nosso objetivo não é a satisfação de nossa curiosidade, porém, compreender para ajudar e permitir-lhe aurir benefícios das revivências imersas, fazendo-nos uma reverência através da qual ele possa ajuizar-se nos erros cometidos e enfrentar os dissabores arquivados do pretérito. Estaremos proporcionando-lhe uma verdadeira catarse espiritual e ajudando-o na busca de soluções verdadeiras para os seus dramas. Tenha certeza disso. Ciente de suas necessidades e cerceado por uma moral estruturada no âmbito de seu patamar evolutivo, as emoções vivenciadas se acomodarão nos limites do juízo crítico, deixando de exercer efeitos desagregantes em sua consciência, permitindo-lhe assim a conquista da indispensável saúde da mente. Porém, o peso do remorso aflorado com intensidade não irá agora lhe obstaculizar o soerguimento? Seu quadro depressivo não se agravará com essa conscientização? A lei divina permite que o remordimento nos puna a consciência sempre que transgredimos os preceitos de conduta já incorporados à bagagem moral. Por isso, se ajusta sempre ao grau de responsabilidade que nos cabe diante da vida. Embora nos oprima com as acrimoniosas dores conscienciais, o arrependimento vivido com sincero desejo de reforma é força segura, orientando-nos ao ressarcimento das dívidas. A culpa martiriza somente quando não se fundamenta em mudanças de atitudes ou é produto das exigências do orgulho, frustrado em suas realizações de soberba, bloqueando-nos o sossego íntimo. E, à medida que a consciência se vê satisfeita na aquisição dessas reformas, minora-se-lhe o remorso, adequando-o ao necessário, pois as cobranças do eu superior são sempre uma resposta aos impositivos da lei que nos concita constantemente a seguir na rota segura da perfeição.